Oi, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal chegando aí. Prazer muito grande. Vamos falar de um assunto importante aí. Você pode colocar essa setinha e chamar o pessoal para a gente falar sobre a entrevista do ministro Alexandre de Moraes, sobre as declarações do ministro Alexandre de Moraes, né? E a gente falar também sobre a nota da oposição sobre esse evento do dia 8. Boa noite a todos que estão chegando aí. São 2 minutinhos, né, gente? 3 minutinhos aí. Dá boa noite pro pessoal aqui, Goiânia, pessoal de Goiânia. Boa noite, gente. Juazeiro, na Bahia. Beijo para vocês aí. Vai passando para frente, é muito interessante. A gente vai falar sobre as declarações do ministro Alexandre de Moraes e os preparativos para o evento do dia 8, né? Não sei se é alguma coisa a comemorar, mas eu quero falar sobre algumas declarações do ministro e também do posicionamento da oposição e também sobre a nota do site Mind 8, a morte da menina Jéssica, né? Por bullying cibernético. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar, né? Bem, gente, gostaria e vou tentar fazer uma live bem rápida, né? A oposição, com a assinatura de 30 senadores, intitulado em defesa da Constituição e da democracia, nós, capitaneados pelo líder Rogério Marinho, já que dia 8 vai acontecer essa manifestação. Dizem que são 500 convidados, eu recebi esse convite também, recebi na quinta e joguei na sexta. Manifesto público referente ao ato Democracia Inabalada, convocado pelos 3 chefes de Estado, Legislativo, chefe de poderes, Executivo e Judiciário. Nós, senadores da República, signatários dessa manifestação, condenamos vigorosamente atos de violência e depredação de prédios públicos ocorridos dia 8 em Brasília. Além disso, participamos do esforço por uma investigação parlamentar profunda, independente, sobre os atos, inclusive de omissão flagrante às autoridades do governo do presidente Lula, ou seja, a CPMI do dia 8 de janeiro. A constatação das falhas por parte do governo federal para conter esses atos é preocupante e levanta sérias questões sobre a eficácia das medidas tomadas, que podem ser interpretadas como uma lacuna na capacidade do governo de antecipar e lidar com situações de potencial desestabilização, o que compromete não apenas a segurança pública, mas também a credibilidade das instituições responsáveis por garantir a ordem e a paz social. Apesar da presença desses decretos por parte do governo federal, temos plena convicção que a defesa da democracia representa uma responsabilidade compartilhada de todas as instituições do país. Não se restringe a um único poder, trata-se de um compromisso que deve ser abraçado pelo Executivo, Legislativo, Judiciário e demais órgãos, entidades que compõem a estrutura estatal. Nesse sentido,
endossamos manifestações do presidente do Congresso Nacional em que ele, em coletiva, no dia 23, diz o seguinte, no sentido de que nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia. Esse é um documento com algumas páginas, né, que certamente vai estar disponibilizado para vocês. Nenhuma instituição mantém o monopólio da democracia, no dia 23, dito pelo presidente Pacheco. E aí nós vamos adiante, né? A democracia não é um valor conquistado com grande esforço e sacrifício ao longo da história da preservação das instituições ligadas ao engajamento e ao respeito mútuo entre todas as esferas de poder público. Cada instituição possui um papel específico no fortalecimento dos alicerces democráticos. O contrário do que afirmado pelo presidente Lula, a democracia para nós não é relativa, e o Lula diz que a democracia é relativa, não é? E vem divulgando isso a larga escala. A gente vai falar disso também, né? Numa mídia pirâmide paga, comprada com artistas, com influenciadores, que resultou aí na morte do bullying da menina Jéssica. Dessa forma, ressaltamos que a prática dos atos excepcionais por um poder com a justificativa de proteger a democracia precisa ser urgentemente estancada. O abuso dos poderes e o uso indevido de interpretações de dispositivos constitucionais pode matar a democracia. A volta à normalidade democrática não pode mais esperar. O inquérito 4.781-DF, instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostas fake news e ameaças vinculadas na internet contra o STF e seus ministros, completará em breve 5 anos. Outras investigações criminais decorrentes foram instauradas no âmbito do STF no inquérito 4.874-DF. Desde 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a neutralidade do inquérito, a nulidade 4.781 e dos filhotes desse inquérito, que violam princípios constitucionais da segurança dos poderes do juiz natural, que se estabelece a situação inusitada de o STF ser vítima, investigador e julgador. Por aí nós tratamos essa nota, feita por mais ou menos 30 mãos, que são os senadores que assinaram, capitaneados pelo nosso líder Marinho. E qual é a nossa preocupação? O que há de comemorar? Bom, nós vimos uma cortina de fumaça. Esse convite foi mandado. Dizem que a festa é para 500 pessoas, com 6 discursantes que vão falar. Inclusive, o relator do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Preocupante, porque o que pensar de quem está estudando direito, por exemplo? Quem fez um vestibular de direito vai para a faculdade. Porque o que está ocorrendo no Brasil, não há ordenamento jurídico. Como acreditar nos livros escritos pelo próprio ministro, nos livros de penalistas, constitucionalistas? Como acreditar sem um ordenamento jurídico, onde a primeira instância nada vale, onde a segunda instância nada vale, e alguém é preso, condenado por crime de peculato, lavagem de dinheiro, por colegiados, confirmados por colegiados, os TRFs por onde passou, e por uma filigrana geográfica ele é colocado em liberdade para disputar a presidência da República. E eles são os donos da democracia. E aquelas pessoas que não acreditam na morte do ordenamento jurídico e nem na violação da Constituição, essas pessoas viraram antidemocráticas. Mas isso é a máxima do comunismo, é a máxima do marxismo. Acuse-os daquilo que você é. Eles que são antidemocráticos, eles que acreditam no que Lênin disse, são eles
que não respeitam os valores da família tradicional. O Lula disse aqui no Brasil é pior, porque temos que enfrentar essa pauta de família, temos que enfrentar essa pauta contra o aborto, essa história de família tradicional, né? E nos acusam de ser comunistas, e diz ele que tem orgulho de ser chamado comunista, e se orgulhou e fez uma festa porque colocou um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal. O que esperar? O que comemorar do dia 8? Bem, na entrevista é preocupante, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que há uma ameaça, e dia 8, registra a imprensa, de que o ministro estava na França, há um ano atrás, mas de sequestrá-lo, né, jogar o corpo dele na estrada, um grupo chamado ZFA, acho que é mais ou menos isso, e matá-lo e enforcado em praça pública. Olha, isso é de uma gravidade que nos espanta, né? Mas isso tem um ano. E o ministro nada falou, nunca falou. Essa investigação está andando porque as pessoas que fizeram essa ameaça e armaram esse plano, se o plano existe, foi feito para poder enforcar o ministro em praça pública, porque ele só foi revelado agora às vésperas da festa do dia 8. Não é uma cortina de fumaça. No momento em que o governo diz que não respeita o parlamento, Pacheco, em que aquilo que nós votamos enquanto parlamento, a desoneração da folha, tão bem relatada pelo senador Efraim, ele vetou, e nós derrubamos o veto. E no dia seguinte, o Haddad, o presidente da República, emite uma medida provisória. Não existe Congresso Nacional. E esse ato do dia 8 vai acontecer dentro do Senado, Pacheco, da sua casa, onde você é presidente, e você assina lá também o convite para as pessoas. Ora, a mim me entristece muito e eu fico chocado. É o tal do choqueio, eu fico chocado de saber que o presidente da casa, onde eu pertenço, assina uma coisa como essa. Ô, Pacheco, o Clezão foi preso dentro do Senado. Tem uma fotografia. E ele entregou o celular a alguém da Polícia do Senado que lhe pediu. Vão comemorar o quê? Se o ministro, com uma ameaça de morte dessa natureza, não houve uma denúncia, se a ameaça de morte é contra ele e ele conhece a ameaça e conhece a investigação, ele tem que se declarar impedido depois dessa entrevista que ele deu. Depois dessa entrevista que, assim, foi simultânea, assim, saiu em tudo que é grande jornal, né? A entrevista do ministro, em que ele diz que havia um plano para matá-lo. Ele tem que se declarar impedido porque ele é a vítima. Então ele não é o Ministério Público, ele não é o delegado. Ele é a vítima, ele é que seria enforcado, seria morto, seria levado para Goiânia. Eu não sei nem como o pessoal de Goiânia está reagindo a isso, o governador, o setor de segurança lá, inclusive o secretário de segurança, foi secretário de segurança aqui no estado, não sei se permanece lá, o Rodinei, que inclusive foi prefeito aqui no nosso município de Vila Velha, e que essa coisa ali de Goiânia, e que o ministro, que Deus guarde as suas crianças, ministro, tal, para que eles cresçam com o pai. Mas o enforcamento a gente só ouviu falar de Tiradentes, que era um resistente. Tiradentes não era o cara que estava, na verdade, presidindo um inquérito. Como é que ficam os seus livros? Como é que fica o estudante de direito? Se não tem primeira instância, se não tem segunda, se não tem terceira instância. Isso é um desrespeito aos juízes de primeira instância, aos juízes e tribunais federais, ao Ministério Público. A Raquel Dodge reagiu lá atrás quanto a esse ativismo. Agora, a narrativa que o ministro faz na entrevista, cara, assim, é um roteirista, é um roteiro é um roteiro digno de Hollywood, mas de um filme canastrão. De um filme canastrão. Então o ministro precisa dar nome,
Quem é que queria enforcá-lo? Quem são essas pessoas? E aí, a CNN, não sou eu, está aqui, olha. E a entrevista do ministro está em todo lugar, né? O ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele se comporta como se a vida dele tivesse começado depois da toga. Assim que ele foi aprovado e ele tomou posse, apagou o passado dele, como se ele não tivesse passado. Ele é o único homem honrado que defende a democracia, é o homem mais forte, mais decente, mais digno, mais tudo. E qualquer um outro que ousa tocar nesse assunto, ou até mesmo falar no nome dele, está correndo perigo. Eu oficiei o ministro Alexandre muitas vezes agora, durante esse período de 1 ano, para visitar, e visitei os presídios. Comuniquei com ele. E ele sabe perfeitamente, por ser um ministro, um cara letrado no jurídico, um conhecedor, né, um cara com saber jurídico, eu imagino, não é, de que isso é um direito, isso é dever, é discricionário de um vereador, fiscalizar hospital, cadeia, seja o que for no município dele, e quanto mais um deputado e um senador da República. Mas eu fui lá e visitei, ele despachou o meu ofício, e eu fui lá e visitei. E continuei visitando, ele despachou o meu ofício. Mas, ministro, como ficam os estudantes de direito? Como ficam as pessoas onde o senhor dá palestra? Se questionado se o senhor pode ser juiz, eu não sei se travou aí, não sei se alguém pode me falar, mas aqui está travado. Se o senhor pode ser juiz, se o senhor pode ser a vítima, o senhor disse que a trama era para lhe matar, a trama era para te colocar enforcado, enforcar, e isso é um absurdo, que ninguém concorda com isso. Acho que quem fez essa trama, agora eu pergunto, porque a gente não sabe, algumas dessas pessoas que tomaram 17 anos de cadeia, é porque faziam parte dessa trama, que tomaram 15 anos, 13 anos, é porque faziam parte dessa trama de matar o ministro e enforcar o ministro. Ministro só tem que se julgar suspeito disso. Até porque esse inquérito começou na mão do Toffoli, e é mais ou menos assim, gente, é um inquérito no âmbito do Supremo. É tipo o seguinte, alguém tenta agredir um ministro ali dentro. Então, o regimento interno diz, lá do Supremo, que quando há esse tipo de coisa, então se abre um inquérito, mas é no âmbito do Supremo. Mas que tipo de agressão que sofreu algum ministro dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal de alguém? Quem que agrediu o ministro Fux? Quem que agrediu a ministra Rosa Weber? Quem que agrediu o ministro Alexandre de Moraes? Quem que agrediu o Fachin? Esse aí que falou para mim, para Magno Malta, lá na CCJ, fazendo a sua sabatina, aliás, conta uma mentira pra caramba. Você falou para mim, senador, quando o homem coloca a toga nas costas, se eu for aprovado, começa do zero, é uma outra vida. É verdade o que você falou, é verdade. Lá vocês se revelam quem realmente é. Porque o que você fez com essa filigrana geográfica para soltar o Lula, é claro, né? Eu fui desaconselhado, porque essa cortina de fumaça, presta atenção que eu vou falar agora, é uma cortina de fumaça porque eles vão fazer dia 8. E é a cortina de fumaça para esquecer o lance esse lance aqui, certo? Que eu vou falar daqui a pouco sobre esse site da Mind 8, que ficou fora do ar depois do lançamento do documentário Lacrando Vidas, que matou a Jéssica, envolvendo o nome do Whindersson Nunes, não é? Mas com relação ao ministro ainda, isso aqui foi a CNN, tem que mostrar para depois não dizer que é fake news, né? A ameaça de enforcamento de Moraes era troca de mensagem alucinada em rede social de diretor-geral da PF. O plano de enforcamento do ministro Alexandre de Moraes era uma troca de mensagem alucinada em rede social, disse a CNN, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues.
encontramos discussões, propostas de ações, de troca de mensagens por redes sociais, algumas alucinadas, como a do enforcamento do ministro. Realmente, não tem o menor cabimento isso. Você não tem o direito de atentar contra a vida de ninguém em situação nenhuma, muito menos, né, enforcar um ministro em praça pública, né? Deixa só Tiradentes mesmo, que estava lutando pela liberdade, né? Já é muito triste na nossa história de enforcamento. Mas ele diz o seguinte, que foi troca alucinada em rede social. Tem 1 ano para investigar, o ministro sabe disso, está na mão do ministro. Por que essas pessoas não já foram punidas? Quem são essas pessoas? Quem é esse grupo que sairia do Goiás? Então, assim, é tão descabido, assim, o desencontro, essa narrativa, esse roteiro descrito pelo ministro, nesse inquérito que vai chegando a 5 anos, que não dá para entrar na cabeça da pessoa mais indouta, da pessoa mais simples. O que nós entendemos, que vai acontecer qualquer coisa no Brasil. Eles podem tudo. Então existe hoje, de fato, a perspectiva de muita gente, de que Maduro fez na Venezuela, de que a Suprema Corte tomou o lugar do Legislativo. Guardem os senhores o que eu estou dizendo, que a Suprema Corte tomou o lugar do Legislativo quando você vê o presidente do Congresso Nacional participar de um convite como esse. Ele tinha que refutar, até para proteger o parlamentar da casa que ele preside. Teria que haver uma refutação dura do presidente da outra casa, mas o Pacheco, que é do Congresso Nacional, e que acabou de tomar uma cusparada no rosto do governo Lula. Então, o Lula, que crê num governo globalista, numa ditadura globalista, de uma pessoa que mande no mundo e obedeça, e se cumpre. Lembra do PL 2630? Essa é uma cortina de fumaça para trazer o PL que Orlando Silva, do PCdoB, é o relator, para aprovar com rapidez essa história de fake news. Agora, minha pergunta, e eu estou tentando encaminhar para o senhor, ministro, é se o site e os seus filhotes, a Mind, vai ser incluída no inquérito das fake news, vai ser incluída no inquérito. Há um pedido de CPI do Gayer e outros deputados para investigar o crime digital. Essa fake news produzida, e eu sou prova disso, e sofri isso, e saiu uma nota da Mind, ministro, dizendo o seguinte: as informações na internet são verdadeiras. O perfil Choquei não faz parte. A Mind é uma agência de marketing, de influência, que cuida exclusivamente de intermediação de venda de publicidade em perfis nas redes sociais. Não participou de nenhum momento de conteúdo editorial de nenhum perfil. Todos os perfis são totalmente independentes, administrados por seus donos e tal. Aqui tem muitos perfis, está tudo em preto e branco, isso aqui, né? Isso aqui é a nota, que eu li um pedacinho aqui, não vou ler tudo. Mas assim que saiu o documentário, apagou tudo. Está tudo apagado aqui. Tudo apagado aqui, e hoje saiu essa nota. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nota sai, e quem escreve a nota e é dono, se desmente. A ansiedade do público, o lançamento, que é onde a gente lança o material, né, o clipe, a música, e a sustentação, que é uma das fases mais importantes, que é onde a gente vai fazer com que isso que a Luísa falou aconteça. Que a música ela seja lembrada. Sem internet, né? Não, sem internet. Sem internet não, tá sem rede social. Sem rede social, é. Mas quem tá postando um monte de coisa? Tem a verdadeira Luísa Sonza. Tem uma outra Luísa Sonza aqui, gente. Chama Judeilton. Judeilton, tá vendo? Exatamente. Vocês ficam xingando o Judeilton, não Luísa? Exatamente. Cuida de mais ou menos perfis de notícias e fofocas, que não são perfis de pessoas. A gente trabalha colocando ações de marcas
dentro dos perfis das pessoas e desses perfis de notícia. A gente contratou uma editora-chefe para poder centralizar esse tipo de pedido, analisar e disparar para todos os perfis ao mesmo tempo. Tudo, porque rede social não é lugar para mentira. A mentira não dura. É verdade. Trabalhar assuntos que sejam verdade. Viu? Trabalhar assuntos que sejam verdade. Pois é, vocês se lembram? Eu e tantos outros, Mário Frias, que foi o primeiro a ser citado, fomos vítimas, choquei, fuxiquei, de me acusaram de racista, de racismo, no caso Vini Júnior. Veja qual foi o site que publicou. E, assim, ao mesmo tempo, esses filhotes todos aqui publicaram ao mesmo tempo. Todos aqui. Esses filhotes todos. E tem mais. E agora culmina com a morte da Jéssica e eles apagam tudo. E o ministro Cássio mandou arquivar por não haver racismo, nem crime de racismo. Eles pegaram uma analogia que eu fiz, são 8 minutos de fala, de defesa. Eu sou negro, sou filho de negra, sou pai de negra. E se espalhou nesses perfis e que ela se autodesmente no áudio. Está aqui de novo, gente. Vê esse perfilzinho aqui. Vê esse outro aqui. E os outros todos, a filhotada toda. E quando é descoberto esse esquema de ligação com influencer, ligação com o governo, as declarações de voto e campanha, o pagamento recebido e logo em seguida se tornar presidente, a gente já faz um encontro do Lula com os influencers e ele agradece que sem eles ele não chegaria e diz obrigado porque vocês fizeram isso voluntariamente, mas a gente sabe que receberam 2 milhões em contrato e está aí para todo mundo ver. E ela vai. Então a pessoa, quando é compulsivamente mentirosa, ela não se preocupa. Mesmo sabendo que tem esse vídeo dela desmentindo, assim como existe o meu vídeo, fazendo a analogia e defendendo o Vini Júnior, de uma maneira que ninguém defendeu. E eles usaram isso assim em rede social, espalhando, porque certamente isso dá dinheiro, isso rende, isso é tudo monetizado. São bilhões para quem fala para 1 bilhão de pessoas. E eu denuncio isso num vídeo de 8 minutos. Não, eles cortaram ali analogia, sujeira, sabe? Bom, eu não sei que providência que eu vou tomar, mas alguma eu tenho que tomar também, ainda, com relação a esse site. Mas a minha palavra fica. E a minha preocupação com os estudantes de direito. O que vai ser do Brasil? Onde vamos parar? Com esse ataque vil ao Congresso Nacional. Só uma nota do presidente da casa. A Câmara, ela não sabatina ministro, é o Senado. Preocupado com esse roteiro, com esse escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, e que ele revela um plano para matá-lo e enforcá-lo, não era só prendê-lo. Há também dentro do plano, acho que são 3 coisas que ele fala, que largaria o corpo dele na estrada. Eu lamento, ministro, isso aí. Lamento mesmo, ninguém tem direito a tentar contra a vida de ninguém. Mas quem sofre isso, o senhor disse, não aconteceu, falou assim, não aconteceu, também não me abalou e tal. Mas quem está ameaçado de ser enforcado, ameaça de ser morto, assim,
Eu queria perguntar como o senhor se sente em saber que tem pessoas, e o senhor sabe disso, que passaram 9 meses, 10 meses, sem dever nada, absolutamente nada, dentro de uma penitenciária, presos pelo Brasil, presos na colmeia, presos na Papuda. Quando tantos bandidos estão soltos, tanto colarinho branco, quando aboliram, acabaram, e disse o ministro Gilmar Mendes, se nós não tivéssemos acabado com a Lava Jato, nós destruímos a Lava Jato, sem o Supremo não teria Lula. Você acha isso normal numa democracia? Alguns atores que estão aí com o mandato não teria sem o Supremo. O senhor acha normal isso? Então o senhor precisa dar nome, ministro. O senhor precisa se considerar suspeito. O senhor não pode ser tudo no Brasil. Ser o presidente do Senado, ser o presidente da Casa, ser o presidente da Câmara, o senhor ser o presidente do Brasil, o senhor ser o mandatário do Brasil. Gente, eu, assim, vou concluir a minha live dizendo que lamento demais essa cortina de fumaça. PL 2630, vamos tentar botar para votar. Agora eu quero saber o seguinte, ministro, o senhor vai incluir a Mind, depois de todas essas denúncias, perfis apagados, o senhor vai pedir à Polícia Federal para recuperar esses perfis? O senhor vai ajudar as pessoas que foram atacadas aqui? Eles já foram incluídos nesse inquérito das fake news? Já foram incluídos? Ou o inquérito vai encerrar, eles não serão incluídos? É só uma pergunta. Perguntar não ofende. Eu só estou perguntando. Mas ficou de um jeito que quem toca no nome de um ministro ofendeu a Suprema Corte. Quem faz uma pergunta para um ministro ofendeu a Suprema Corte. Quem está dizendo que um ministro de Tribunal Superior, não é um juiz de primeira instância, não é um juiz de segunda instância, não é um juiz federal, não é um desembargador federal, não é um desembargador de um tribunal, um tribunal estadual. De um tribunal estadual, um desembargador. Não é um promotor. É o Ministério Público ofendido. Mas eu pergunto às lideranças do Brasil, os juristas do Brasil, eu pergunto à OAB, os advogados vão evocar o quê? A quem? Para quem responder? Quem vai responder as minhas perguntas? Quem vai responder os nossos questionamentos? Uma queixa-crime, quem é que vai responder? As perguntas que eu estou fazendo aqui, quem é que vai? Por quê? A vítima, a gente não sabia, nunca soube dessa ameaça de morte, né? Um golpe sem arma, sem coturno, sem um país de primeiro mundo bem armado, belicamente, dando um apoio, né? Como o Hamas tem recebido, né? Desses países totalitários, né? Como tem recebido o apoio do próprio Brasil, o Hamas, que é um grupo terrorista. A gente vai recorrer a quem? Se os tribunais internacionais não nos socorrer, você tem Constantino, você tem Paulo Figueiredo, você tem a juíza, que foi se exilar nos Estados Unidos por perseguição e falar a verdade. Você tem o Alan dos Santos, você tem o Pavinato, que está sendo perseguido aí agora, o próprio Alexandre Garcia. O Oswaldo Eustáquio, goste dele ou não, mas perseguido pelas verdades que falou. Passaportes cancelados, contas canceladas, até da menina dele, que é uma criança menor. Quem que vai nos socorrer? Aí eu digo para o povo, a gente tem que confiar em Deus. É o que eu tenho dito às pessoas, crer em Deus. Acreditar no milagre de Deus, na força do céu, na força do Altíssimo. Porque não há outra maneira. Era muito mais cômodo para mim eu me calar, ficar quietinho aqui e tal. Mas se eu ficar quietinho, eles vão passar a gostar de mim? Não. Porque eu sou acusado daquilo que eles são. Eles são democratas, nós somos antidemocráticos. O que eles fizeram na Praça dos Três Poderes, invasões de terra, terrorismo do MST, tudo isso eles têm direito de fazer. São um grupo de resistência. Mas quem fala contra isso é antidemocrático, é fascista, é golpista.
Ministro Alexandre, ele chama o Temer de golpista. O senhor disse que o senhor não é nem de esquerda nem de direita. O senhor é de centro. Ministro, deixa eu lembrar uma coisa para o senhor. O senhor se lembra quando o senhor foi indicado pelo Temer? O Temer é chamado pelo Lula de golpista até hoje. Como o senhor foi indicado pelo Temer, o senhor é fruto de um golpe. As decisões que o senhor tomou ou que está tomando não valem. Porque se eles dizem que está em desejo, sonho, ainda vão chegar lá, de anular o impeachment de Dilma, é o filme de trás para frente. Eles vão anular o impeachment, Dilma volta, Temer sai, você sai do Supremo, você volta para o Ministério da Justiça e sai do Ministério da Justiça e volta a ser secretário de Segurança de São Paulo. Ministro, isso é fruto de um golpe? As suas decisões valem? Porque o Temer, por Lula e por PT, é um golpista. E eles não têm, sabe, com todo... Se você não gosta do Temer, sabe, com os defeitos que o Temer tem, o Lula não tem um mínimozinho aqui, 5%, 2, 3, 1 que seja, da capacidade e da dignidade do Temer. Você pode até não gostar dele, fez duas coisas maravilhosas no Brasil. Acabou com o sangue que alimentava os monstros dos sindicatos, que a contribuição é forçada, obrigatória, sindical, e acabou com a reforma trabalhista que ele fez, com a litigância de má-fé, e deixou sobreviver os empresários, que eram acochados todos os dias por maus funcionários, que entravam na justiça. O empresário nunca ganhou nada, muito pelo contrário, perdia o que construiu com uma pessoa que trabalhou para ele 6 meses. E o Temer é um golpista. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Temer, que é um constitucionalista, é um penalista, é um cara que conhece direito. Meu amigo, você foi presidente da Câmara, foi presidente do Brasil. Eu lhe tenho o maior apreço, respeito. Mas veja o que eles estão fazendo. Não tem Constituição. Os homens do Brasil que têm voz precisam se levantar. O ministro falou que ele não é de esquerda nem de direita, ele é de centro. Que centro? O centro das atenções. Só pode ser. Ele quer ser o centro das atenções. É o centro do Brasil. É o homem que manda no Brasil. Eu chamo, evoco a lucidez dos outros ministros. Sei que vocês não morrem de amores por mim, mas precisamos ter um momento de lucidez, pelo amor de Deus. Evoco aí o André Mendonça. Já que o ministro Alexandre pode falar, que é ministro fala nos autos, juiz fala nos autos. Ministro, o senhor está falando fora dos autos. O senhor tem que se declarar impedido. O senhor deu entrevista fora dos autos, ministro. O senhor fala fora dos autos, fala do caso fora dos autos. O próprio Cássio, a ministra, os outros ministros, o próprio ministro do Tribunal Superior hoje, do STF, o Barroso, que tem falado coisas horríveis ao longo da sua vida, coisas horríveis, realmente contra as pautas de família. Ele sempre foi marcha da maconha, ONGs abortistas, tal, problema dele, mas como presidente da corte, os senhores precisam, ô Toffoli, ministro Alexandre, quando você foi indicado pelo Temer, o senhor deve se lembrar, porque a sua família deve ter sofrido com aquilo. Os ataques que o senador Randolph e o PT fez a você, as denúncias, é só você dar um Google. Randolph fala de Alexandre de Moraes, ele te esculhambou de PCC, de advogado do PCC, a desgraça. Pô, tudo isso está perdoado, o passado acabou. Não, daqui para frente, se alguém falar que tomou um café com Bolsonaro, ou é amigo de Bolsonaro, não, ou está vestido de verde e amarelo, é papagaio. Como o senhor taxou um grande empresário que dá milhões de empregos no Brasil, Luciano Hang. Então apagou o de Randolph, apagou o seu, apagou tudo. Assim, essa corte nunca absolveu um terrorista. O que é terrorista? É César Battisti. Então o cara tem que ser pior do que aquilo. Porque se for do nível de Battisti, é uma pessoa inocente. É uma pessoa inocente. Como fica as faculdades de direito? Você está pensando em fazer direito? Você está pensando em ir para a faculdade de direito para estudar o quê? Para decorar o quê? Para você aplicar o quê? A quem? Onde? Deus precisa...
tem que ter misericórdia de nós. Eu vou encerrar essa live, eu queria ela fazer bem rápido. Quero agradecer o nosso líder Marinho, né? E que conosco, com os 30 senadores que assinaram essa nota, né? Falando sobre esse convite para esse grande evento no dia 8. E os senhores se preparem, porque isso é cortina de fumaça. Não estão brincando. A coisa é muito séria. E todos nós sabemos que o alvo é Jair Bolsonaro, que o alvo são todas aquelas pessoas que estão em volta dele, que são amigos dele, que acreditam nos mesmos valores que ele, sabe? Porque isso virou um deboche, virou uma piada para nós, não. Aqueles que falam em Deus, pátria, família e liberdade, e que são debochados, porque rezam texto, porque vão à missa, porque amam a sua religião, ou porque leem a Bíblia, porque é evangélico, porque é cristão, porque o Hamas odeia cristão e odeia judeu. Odeia judeu, eles também odeiam judeu. Então eu encerro por aqui, depois dessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: olha, para um roteiro de filme, não chega nem perto de razoável. Nem perto de razoável. Agora realmente precisa tomar providência, porque se o ministro sabe disso, nesse tempo todo, de que tinha um plano para matá-lo, para enforcá-lo, e essas pessoas não foram condenadas ainda, ele vem a público, às vésperas de fazer uma festa, que eu não sei para comemorar o quê. Mesmo que tudo isso tivesse sido verdade, tinha que fazer, era um luto, não é? Um luto, tinha que fazer um luto. Eu quero cumprimentar, encerrando essa live, a todos que participaram da CPMI e da oposição. Eu posso deixar algum nome de fora aqui, mas todos que foram guerreiros, mostramos a nossa verdade naquela CPMI que era nossa e foi tirada de nós na mão grande pelo governo, com oferecimento de cargos, não é, com muitas emendas e muito dinheiro, da mesma maneira que eles aprovaram no Senado e na Câmara a tal reforma tributária, que é um compêndio ideológico, nada mais que isso, e fecha um cerco. E esse país, na verdade, mudou de regime, já é um país feito a Venezuela, e nós vamos chegar à hora, se Deus não tiver misericórdia de nós, em que o judiciário brasileiro, a exemplo da Venezuela, vai assumir o lugar do parlamento. Eles não respeitam o parlamento. Eles não respeitam. E aí, senhores senadores, meu apelo, abram a boca. Senadores, faça vídeo. Senadores, grave uma live. Senadores, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo futuro. Porque quem tem um pouco de brio não vai participar desse evento dia 8 lá, para ver uma cortina de fumaça, para encobrir esse escândalo aqui, que é um escândalo brabo, né? Imagine se isso aqui fosse feito por Jair Bolsonaro. Se fosse feito por Jair Bolsonaro, quando eles chamavam de gabinete de ódio. Aqui todos eles, nos seus perfis pessoais, os contratados, os filhotes desse site, todos foram cabos eleitorais do Lula. Você tem direito de votar em quem você quiser, não estou falando disso, você vota em quem você quiser. Mas isso aqui foi uma armação braba, que qualquer país que cumprisse a Constituição com seriedade, com dignidade, ia rever o processo eleitoral. Quer dizer, Bolsonaro fazer uma reunião com ministros ou com embaixadores de um país é um crime. Bolsonaro não podia fazer live dentro da casa dele, tiraram ele de lá porque isso era um crime. Bolsonaro não podia falar em que Lula era amigo de Ortega, ficou proibido no processo eleitoral. É assim, uma coisa assim difícil de entender. Mas eu vou encerrar pedindo a você que continue orando, continue rezando, intercedendo a Deus pelo Brasil. E, ministro Alexandre, cuide da sua segurança e da sua família, já que o senhor está ameaçado desse jeito, e já devia ter falado isso. E eu espero que o senhor se julgue impedido, porque o senhor não é o delegado, o senhor não é o Ministério Público, o senhor não é investigador, o senhor é uma vítima. Tramaram para assassinar o senhor, se julgue impedido. Brasil, para voltar à normalidade e ter jeito, é preciso que se cumpra a Constituição
e que se respeite, que os poderes se respeitem e que os presidentes dos poderes tenham coragem de se levantar. Você que tem mandato, que ganhou esse mandato falando uma coisa para o povo, principalmente os do Senado. O que você falou para o povo na rua para ele trazer para o Senado, tenha coragem de falar de novo agora. Faça uma live, grave um vídeo. Hoje eu estava falando com o Marco Rogério, grande guerreiro, falando com o Rogério Marinho, vou ver se eu consigo aqui, cumprimentando os membros da CPMI, o seu autor, esse jovem valente, André Fernandes, do Ceará, o Nicolas, o Macron, que são deputados que lá estavam, o Abílio, que lá estava, cumprimentar o Felipe Barros, cumprimentar o delegado Ramage, cumprimentar o Rogério Marinho, nosso líder da oposição, cumprimentar Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, o senador Guerreiro Girão, que estavam ali, não arredaram o pé o tempo inteiro. Não sei se falei o senador Flávio Bolsonaro, nessa luta, para que nós pudéssemos fazer contraponto e falar a nossa verdade, o que de fato aconteceu. Teve vandalismo, quebraram coisas, quebraram sim. Se teve vândalo, o vândalo tem que pagar, né? Mas não é com pena de 17 anos, a não ser que as penas de 17 anos, 15 anos, sejam as pessoas que queriam enforcar o ministro, não é? Os infiltrados que paguem, mas os inocentes não. Os inocentes não. Eu não sei se ficou alguém faltando aí na CPMI, a senadora Damares, né, que lá também estava o tempo inteiro, o deputado Marcos Feliciano, que também lá estava, guerreando. E se faltou alguém, que me perdoe, mas há um grande número de parlamentares, principalmente na Câmara, destemidos, e que tem feito uma diferença. O deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, um guerreiro. Parabéns, Marcel, por essa conquista que você acaba de publicar, que eu sabia, falamos ontem também, conversamos muito, né, pelo telefone, nos encontramos até para que o visto, né, essa reciprocidade que o Brasil sempre teve para trazer turistas para o Brasil, essa reciprocidade ficou só com os manos, só com a Venezuela, só com argentinos e aqueles que são comunistas, mas foi cancelado com o Canadá, foi cancelado com os Estados Unidos, essa reciprocidade, e com os Estados Unidos, eu acho que é a Escócia, e o Canadá, e que essa decisão foi protelada, porque tem gente com viagem marcada, me dizia o deputado Marcel, vindo para casamento, pessoas indo para compromissos, e sem ter mais essa reciprocidade por conta da morosidade das nossas embaixadas, que tudo agora foi mudado, né? E a má vontade com aqueles que não comungam do comunismo e que não bate palma para ditador. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E nós precisamos muito disso. Nós que estamos no parlamento, precisamos da oração de vocês. Porque a partir do dia 8, assim, pode acreditar, eu tenho ficado ligado o tempo inteiro, tenho juntado as falas, sabe, de quem fala o quê, eles estão falando a mesma coisa para chegar no mesmo lugar, O Lula diz, nós precisamos melhorar a nossa narrativa, nós precisamos, como se é, melhorar a nossa mentira. Ele falou isso para o Maduro, né? Se nós tivermos a narrativa certa, nunca mais eles chegarão ao poder. Ou vocês não escutaram nada disso. E um homem que vai comemorar a festa da chegada do Flávio Dino, com o meu voto contra, no Supremo Tribunal Federal, na casa do presidente da Suprema Corte do Brasil. É triste, mas essa é a realidade. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.